Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no MindX Podcast. E eu aqui, Felipe Halbrecht, e meu amigo Lucas Queiroz, no comando aqui desse podcast e trazendo pessoas especialistas aqui para a gente aprender com esses nossos convidados. Pessoas importantíssimas. Pessoas importantíssimas. Inclusive, eu tenho aqui até... Vou falar. O nosso convidado de hoje é o Carlos Costa Júnior. Olha, nome forte. É simplesmente professor de negociação da FGV, especialista em gestão de pessoas, profissional coach, mentor de negócios no Brasil e nos Estados Unidos, palestrante e coautor de 4 livros, sendo o Aceleração de Resultados um best-seller. Olha. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter aqui Carlos Costa. Seja bem-vindo, Carlos. Se apresente, Carlos. Fala. Bom, primeiro, muito agradecido pelo convite, pela confiança. Quando a gente cria um projeto, a gente convida pessoas que a gente acredita. Sim. Então, eu levo isso muito a sério. Então, agradeço pelo convite e a confiança de abrir esse espaço aqui para a gente falar de coisas boas, positivas e de vendas que eu amo de paixão, essa atividade, essa habilidade. Nós que agradecemos, obrigado. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sei que você está busy, porque você mexe com várias coisas. E de coração a gente agradece muito você ter conseguido um tempinho para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com nossa audiência, com a gente aqui, tá bom? Coloca teu microfone um pouquinho mais perto de você. E sem dizer que, na minha visão aqui, ele fala de uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida, que é vendas. Sim. Né? E queria conhecer você, Carlos, um pouco mais. Como é que foi a sua adolescência até você chegar a gostar de vender, a começar a aprender essas técnicas de vendas? Muito bom. A gente sempre fala de vendas, seja treinamentos, palestras, em aulas, mas obrigado pela pergunta. Em nenhum momento, em outras oportunidades que eu tive de falar sobre carreira, sobre negócios, me perguntaram como que vendas entrou na minha vida, da minha infância. E eu tive um contato incrível com vendas na minha infância, na cidade onde eu morava, em São Paulo, na cidade de Suzano. Okay. Eu passei a... Identifiquei uma oportunidade naquela região, criança, né? Saía ali na rua para empinar pipa, jogar bolinha de gude, jogar futebol. E eu percebi, naquela época, que os amiguinhos, eles iam até uma venda que tinha umas 3, 4 quadras da casa que a gente morava ali, na quadra, para comprar geladinho. Eu não sei como que chama aí na sua cidade, né, de onde você está nos acompanhando agora, mas alguns falam gelinho, outros geladinho. E eu identifiquei... Sacolé. Sacolé. E eu identifiquei essa oportunidade. Na época eu tinha meus 8, 9 anos. Uau. Caramba. E como que foi isso? Hoje a gente entende o processo, mas na época foi muito interessante porque com R$1 na época, e naquela época R$1 valia muito. Sim. Foi ali na virada, em 94, 95 mais ou menos, quando o real ganhou força. Eu me recordo que com R$1 eu fui e comprei saquinho de geladinho e comprei a matéria-prima para fazer o geladinho. E com certeza, vocês que estão aqui, você que está nos acompanhando, já ouviu falar no Kisuko. Sim, o Kisuko. Eu tava pensando nele aqui. O Kisuko é fantástico, né? Porque na época eu comprava um sachêzinho assim, fazia 10 centavos, né? 1 litro de suco. Até mais, uns 10 litros, porque é só a cor mesmo, botou açúcar, vários saquinhos de geladinho. E eu comecei a vender geladinho para os amigos, da molecada ali na rua. Muito bacana. Então eu tive meu primeiro contato com vendas ali, sabe? Eu conto até um pouco essas histórias assim, em alguns artigos, livros que a gente já escreveu, mas ali eu percebi o valor da troca. Sim. Você presta um serviço e eles pagavam algo. Então eu lembro que, sei lá, na época eu vendi geladinho a 15 centavos.
Uhum. Com R$1 eu consegui o quisuco e o saquinho. Vendi ali 100 geladinhos. Quanto que eu já fiz? Então eu comecei a pensar, falei, cara, que legal. Na verdade, você, pequeno, você já tinha um olhar empreendedorístico. Bem natural, né? Bem natural, porque... Tipo, ver a demanda e supriu aquela necessidade ali dos seus amigos, no caso. Exato, e foi por necessidade, porque na infância, simples, a gente ficava mais na rua brincando, então você queria comprar alguma coisa para você e os pais não tinham dinheiro para ficar. Sim, sim. Né? Então a gente criou uma oportunidade. Então eu tive um contato ali e depois eu vendi flor também em quermesse. Ah, legal. Uau. Então ali já tinha uma técnica, eu pegava o casal, eu ia até a moça ali, mostrava a flor para ela na quermesse e olhava pro namorado dela e falava assim, olha, né? É baratinho, então já vendia. Então ali foram vários insights que foram acontecendo na infância e ali foi os primeiros contatos que eu tive com venda. Daquela época em diante eu senti o poder disso e tudo que eu fui trabalhar daí em diante eu tinha esse cuidado de prestar um serviço diferenciado porque Entendi. alguém ia pagar por ele. Sim. Bem interessante. É engraçado, eu adoro vendas, mas a venda chegou na minha vida muito mais tarde, né? Mas eu acho que quando começa cedo, assim, na sua vida, como 8, 9 anos de idade, é que tá no sangue mesmo, tá no teu DNA mesmo. Só colocando um ponto, ele falou que trabalhou com flores também, mas eu acho que o que ele está falando de vendas é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, todo mundo quando é jovem, às vezes quer arrumar um dinheiro extra, porque está estudando ainda, aí arruma uma meia diária numa loja para fazer. Eu trabalhei assim na minha época de adolescente, minha tia tinha uma loja de sapatos, sandálias, e eu trabalhei lá, mas eu e meus amigos, eu lembro, a gente não tinha essa visão empreendedora do negócio. A gente queria ali bater um horário para ganhar um valor X, para pagar a ida pro videogame, né? Para comprar o sapato que queria. Já ele está falando de uma visão ampla, de falar assim, pô, vou aprender como o negócio funciona. Pô, existe uma técnica para eu melhorar isso aqui. Tá entendendo que é outra vertente? Não, com certeza. São pessoas no mesmo local, mas cada uma com uma visão, com um caminho totalmente diferente. Eu comecei a trabalhar cedo, mas é aquilo que ele falou. Eu fazia o dinheiro para gastar mesmo. Eu não estava preocupado em me tornar um vendedor melhor, ou se eu estava fazendo correto. Eu estava ali para bater um ponto. Que eu acho que é uma coisa que diferencia muito. Hoje eu estou do outro lado. Hoje eu estou de um lado em que eu empreendo, em que eu preciso de pessoas. Procuro pessoas com certas qualificações para trabalhar comigo e vejo o eu do passado. A pessoa que está querendo vir trabalhar comigo só para bater um horário ali, pegar o dinheiro e ir embora. E não querer aprender, não querer realmente suprir a necessidade que eu tenho no meu business. Que é isso que eu notei diferente quando você falou, que a sua visão era diferente. Você não estava ali só para bater um ponto. Você estava ali porque você precisava do dinheiro, mas você viu naquele negócio algo de diferente, você falou, pô, peraí, eu vou estudar isso aqui, eu vou ver. Exato. Até onde isso vai. E vai desenvolvendo, porque depois de alguns anos eu fui atuar numa locadora de vídeos. Ok, adoro histórias, conta histórias. E na época do VHS ainda, da mudança com DVD, hoje já não existe nada Você que é adolescente, talvez não sabe o que é isso. Pergunta ao papai que ele vai saber. E naquela época, eu já tinha ali os meus 15, 16 anos, só que eu já tinha o compromisso com o cliente. E isso, nenhuma escola ensina a gente, sabe? Com 15 anos você tem esse cuidado. Sim. Na minha família também não tem alguém que fala assim, que bate no peito e fala, sou vendedor. Né? Normalmente é ou professor, ou de repente trabalha numa fábrica, isso na família. Então foi algo que foi acontecendo porque existe algo que eu acredito muito que é o relacionamento. Uhum. Né? Você compra algo de alguém que você confia. E nessa época na locadora, que era de um primo meu, eu tinha um cuidado de entender quem eram os clientes ali e reservar o filme que ele gostaria de assistir. Sim. Uau! Né? Então foi se eu não me engano, foi o primeiro trabalho que eu fui assim registrado. Foi nessa videolocadora. E é muito legal porque naquela época, esse relacionamento que eu fui construindo com esses clientes
fez com que o cliente me procurasse durante a semana. Então ele queria saber assim, Carlos, aquele filme novo vai chegar. Então esse relacionamento criou uma conexão. Então os clientes passaram a me procurar por conta desse cuidado. Sim. E é muito interessante porque eles queriam pegar o vídeo da minha mão. Sabe? E consequentemente, você vai construindo ali sua carteira de cliente. Além de mim, tinha mais 2 pessoas na locadora. E a gente começou a ter mais resultados, porque foi uma febre naquela época, né? Toda esquina tinha uma locadora. É porque era o nosso meio de entretenimento da época. Não existia Netflix, não existia essas coisas. Televisão era jornal e novela. Então, se você queria assistir um filme fora do horário ali que passava na televisão, você tinha que ter um videocassete e ir na locadora, né? Exatamente. Então era uma febre, todo mundo queria assistir alguma coisa. Era uma febre. Mas eu vou te falar uma coisa. Peguei muito essa época, eu sou o mais velho aqui da mesa. E ninguém nunca separou o vídeo que eu gostava na locadora que eu ia. Então, é um outro diferencial lá, que você dava atendimento aos teus clientes e eu era frequentador. Mas é isso que eu te falo. Provavelmente a locadora que você ia, ou onde eu ia também, é onde tinha aquela pessoa que estava ali para cumprir hora. Ele não era um vendedor. Exato. Ele era um cara que estava querendo dinheiro. Perfeito. Porque a locadora na época, a Simultâneo Vídeo, eu lembro do nome até hoje, acho que o primeiro grande aprendizado que a gente vai entendendo durante os anos depois, né? O olho no olho ali com o cliente. Sabe? Chamar pelo nome. Eu aprendi naquela época que quando você chama a pessoa pelo nome, esse é o som mais lindo que um cliente gosta de ouvir. O cara sabe meu nome. Ele se sente exclusivo. Então, só esse fato cria uma conexão que o cliente chegava lá assim, não, eu quero falar com o Carlos. Mas ele está ocupado. Não, espero ele. Entendi. A fidelidade, né? A fidelidade. E esse relacionamento é tão legal porque quando era quarta-feira, foi criando-se um movimento que com os outros 2 meninos que trabalhavam juntos, a gente falou assim, gente, é o seguinte, quarta-feira, vamos começar a ligar pro pessoal, perguntar qual filme que ele quer assistir no final de semana, que chegou um filme novo. Então a gente já ia fazendo a venda antes de chegar o final de semana. Então chegava o final de semana, já estava praticamente assim 100% alugado. Porque as pessoas trabalhavam durante a semana, geralmente quinta e sexta era o dia de ir na locadora pegar de mau movimento, né? Exato. Para assistir no sábado e no domingo. Então ali é comércio. Então ter a oportunidade de atuar num balcão, sabe, e conversar com o cliente olho no olho, não tem um MBA que te ensina isso, que é na prática. Em conjunto a isso, você vai estudando, vai se desenvolvendo para você melhorar seus argumentos, a forma de você atender. Mas é simples o exemplo, é simples o local que a gente trabalhou, mas a técnica, o jeito de tratar, ele serve para qualquer business. Entendi. Entendi. Entendeu? E até hoje, quando eu vou na cidade de Suzano, onde tinha essa locadora, tem contatos conhecidos lá que às vezes lembram de mim. Que legal. Uau. Você está numa padaria, que essa cidade pequena, né? então você está numa padaria, alguma coisa, a pessoa vem e olha para você. Ser bacana, né? E te chama pelo nome. Lembra quando você me atendia? Nossa, quanto tempo. Então você vira ali meio que uma referência para a pessoa, porque ela não esquece de uma você. Uma referência de venda, né? Uma referência de vendas. De atendimento, de venda. Sem dúvida. Exato. Cara, muito bacana. Mas até então você não tinha estudado técnicas de venda até então, né? Isso foi bem natural também. Quando foi que surgiu a necessidade de você falar assim, eu posso ficar melhor, posso ter técnicas. Como é que isso surgiu para você? Legal. Depois que eu saí da locadora, é até legal para entender um pouquinho da jornada. A cronologia, na locadora, uma cliente falou assim, olha, eu gosto da forma que você me atende. Aí eu falei, agradeço, obrigado. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho uma agência de empregos, eu estou selecionando profissionais para uma vaga numa empresa chamada, uma empresa japonesa de rolamentos, né? a NSK. E eu gostaria que você participasse do processo. Eu vou, sabe? Você está novo, quer conhecer, quer experimentar. Quer experimentar. Uhum. Fui, passei
na vaga e comecei a atuar na NSK. A NSK, olha como a jornada, os aprendizados que a gente tem, como que venda está ligado a tudo. Um bom atendimento numa locadora despertou a atenção de uma profissional que tem uma agência de emprego. Eu já estava vendendo ali o quê? Os meus comportamentos, a forma que eu falava com as pessoas. Então isso chamou a atenção. Porque tinha outras pessoas que trabalhavam ali. Por que não convidou elas? Verdade. Tive uma experiência incrível na NSK. Para mim foi um MBA. Você chegou a trabalhar lá, então? Trabalhei lá. Mas qual era a tua função lá? Na NSK, eu fiquei como operador de máquinas. Ok. Só que o que eu aprendi, ferramentas da cultura japonesa, como Kaizen, melhoria contínua, ferramenta fantástica, vai ser pensar como a gente pode melhorar esse processo. Vendas, todos os dias a gente tem que melhorar o processo. Então, o Kaizen, a mentalidade de pensar em melhorar o seu atendimento, eu aprendi, por incrível que pareça, foi operando uma máquina numa empresa japonesa e que hoje me ajuda nas vendas. Que legal. Que legal mesmo. Kaizen. Outra ferramenta fantástica, Kanban, que é gestão visual. Hoje você vê startups falando sobre gestão visual, mas eu aprendi operando máquina. Que legal. Tem uma ferramenta japonesa também, que eu utilizo hoje, e já dei até treinamento sobre isso. Então, um operador de máquina aproveitou o momento, entendeu as ferramentas e aplica nos próprios negócios. Da NSK, que eu comecei a ganhar um pouco mais, eu fui fazer faculdade. Então, eu mesmo paguei minha faculdade. Legal. Eu comecei a estudar, fiz administração, e depois da administração eu fui fazer MBA e fui estudando. Só que na administração, olha que interessante também. Nessa época eu já tinha saído da NSK, estava fazendo administração de empresas e fui atuar na TMKT, que é uma empresa de telemarketing. Olha. No Brasil é muito forte, né? Que só fica te ligando a todo momento. É. A minha função ali dentro do telemarketing era trabalhar na parte de programação de leads mesmo. Então eu recebia os leads do banco, os contatos, e distribuía para as mesas para que o time vendesse. Ok. Foi uma experiência muito boa também. Dentro desse processo, eu comecei a me destacar em vendas. Consequentemente, eu comecei a ver as oportunidades que tinha nos bancos. E um dia, eu indo para a faculdade, estava chovendo muito. Eu peguei o trenzão mesmo, lotado, dia de chuva. Sexta-feira, 7 da noite. Nossa. Porque quando você tem um objetivo, quando você banca os seus sonhos, os seus projetos, cara, pode estar chovendo horrores, mas você vai. Eu vou para aula. Sim. Aí é disciplina. Eu fui para aula, olha como que o destino, como o Papai do Céu é bom com a gente. Fui para aula, primeiro peguei o trem ali, desci na estação, subi ali uma avenida, a Glicério, lembro até o nome da avenida, para chegar até a faculdade, dava uns 10 minutinhos andando embaixo de chuva. Quando eu cheguei na sala de aula, não tinha ninguém. Caramba. Por causa da chuva, provavelmente não. Exato. Sexta-feira, 7 da noite. Chuva. O brasileiro adora emendar o final de semana. Tiver uma desculpa para não sair na sexta. Exato. E naquele dia, eu tinha aula com o professor Jorge Liba, que eu lembro o nome dele até hoje, um grande professor, tenho um grande respeito, um carinho por ele. E tinha um recado na lousa. Vaga no Banco Santander. Poxa, Uau. que legal. Interessados, comparecer segunda-feira às 10 da manhã na agência. Então só quem foi na sexta que ia saber mesmo. Aí o professor assim, como você está aqui sozinho, A vaga é sua. a oportunidade é sua de conversar. Anota e vai lá às 10h30, pode citar meu nome, que eu vou apagar a mensagem na lousa. Se alguém chegar depois, não vai saber. Caramba, velho. Então, o meu primeiro contato com o banco foi esse. Então, eu fiz a entrevista e comecei a atuar no banco. Por que eu contei essa história? Porque ele tem muito a ver com força de vontade, com desejo, com tesão, Sim. sabe? E se você não tem isso em vendas, é muito difícil. Verdade. Sabe? Você sobreviver só de métodos e processos, não funciona. É um conjunto, É no um caso. conjunto. Então, no banco, quando você me perguntou, Felipe, quando você teve a necessidade de começar a desenvolver as técnicas? Foi no banco. Fui no banco. Entendi.
Mas por quê? Porque eles cobram isso ou só questão de oportunidade Ou eles mesmo? dão esse tipo de treinamento? Tem empresas que É porque dão. banco já é uma coisa maior, né? Do que uma loja, do que eu acredito certeza. que eles devem ter protocolos e tudo mais. Tem toda a estrutura de treinamentos, né? A maioria dos bancos. Então, vou falar a experiência que eu tive. Sim, eu recebia treinamentos, mas eu buscava treinamentos por conta própria também. Legal. Então, eu ia ler, eu fazia treinamentos. Então, às vezes, sábado e domingo, você não trabalha no banco, normalmente, na época. Então, eu ia estudar final de semana, estudar técnicas de vendas, negociação, contorno de objeções, para que eu pudesse me destacar no meio de vários profissionais que estavam no banco. E no banco eu tive uma jornada incrível, porque eu vendia. Qualquer profissional de banco, ele é vendedor. Só que alguns aceitam isso, eu sou vendedor, e outros não aceitam, porque tem ali uma crença de que ser vendedor não é legal. Sim. Não é a profissão. Sério? Tem muitos casos. Tem esse Nossa, pensamento? Tem muito. Eu posso dizer que eu trabalhei com vendas minha vida inteira, mas eu só vim aprender técnica de vendas quando eu entrei para a Xerox do Brasil e eles me deram um curso chamado PSS, que é Personal Selling Skills, que virou a minha vida, mudou completamente. Assim. Legal. Mas até então eu não era aquele vendedor chato, porém não tinha muita técnica para fazer as vendas, sabe? E ali a Xerox me deu uma escola. Foi muito bom. Bacana. Eu acho isso fantástico, porque quando você traz... Eu não era aquele vendedor chato, sabe? As pessoas não gostam Sim. de vendedor. Elas gostam de comprar. Então tem uma grande diferença aí. Então é importante ter técnicas para que você consiga, de fato, quebrar essa crença dessas pessoas e conseguir efetivar a venda. Então no banco tem que ser muito rápido. Entendeu? Porque a pessoa normalmente vai no banco para resolver algum problema. Sim, sim. Ela não vai para comprar um produto, para fazer um investimento, comprar uma capitalização, um seguro, fazer um crédito imobiliário. Não, ela vai resolver um problema do cartão dela. Hoje você tem outros acessos, né, outros canais de comunicação, mas na época, no dia de pagamento, uma fila enorme. E ainda mais nessa época que você está falando, hoje está muito comum você falar em investimento, todo mundo agora tem esse interesse por investir de alguma forma, mas antes não se tinha essa imagem. Não tinha. Entende? De alguma forma eu vou investir, não, muito pouco na época, né? Então você... hoje a gente fala muito desse mundo volátil, que é tudo muito rápido. Na minha época lá, há 10 anos, já era muito rápido. Então eu tinha que atender, resolver o problema do cliente e vender. E ainda fazer uma venda. Ainda fazer uma venda. Entendeu? Tem uma história no banco, assim, fantástica, tem várias. Mas essa virou grande negócio. Eu vou contar duas situações que tem muito a ver com vendas. Ok. Primeiro eu vou contar de um senhor que se vestia de forma totalmente simples. Uma camisetinha furada, um bermudão sujo de terra e uma Havaianas, aquela bem... Já batida, né? Sabe, bem batida, com Com preguinho na ponta. E ainda aquela que é azulzinha e branca, sabe? Essa é clássica mesmo. Esse senhor, né, ele ia todo mês na agência só para fazer um serviço. Ele recebia uma remessa do Japão nessa agência, um dinheiro, uma transferência. Então ele só ia para confirmar se caiu o dinheiro direitinho e pegar o recibo. Eu percebendo isso, todo mês eu atendia ele de forma assim, exclusiva. Independente da roupa que ele estava vestido, eu oferecia um café, uma água, se eu podia ajudá-lo com mais alguma coisa. Isso foi gerando aqui uma confiança. Era um senhor japonês, a região do Alto Tietê, né, onde eu moro no Brasil, é uma região de agronegócios. Então você tem lá assim, uma imigração japonesa enorme. Eles trabalham muito com plantações, né, agronegócios. Então ele às vezes estava sujo de terra, porque ele estava trabalhando. Sim. Né?
Então, independente da forma que ele estava, eu sempre olho no olho e oferecia um atendimento espetacular. Espetacular, com um sorriso no rosto, com energia. Isso foi gerando uma certa a confiança. Porque na cultura japonesa tem muito isso. Então, você que trabalha com vendas, você tem que ter claro ali qual é a sua audiência. O estilo que essa pessoa gosta de ser abordada, as palavras certas. Acho que isso é um ponto que acho que cria um diferencial, é você conseguir identificar como a pessoa gosta de ser abordada. Porque assim, ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Então acho que o bom vendedor é aquele que consegue diferenciar. Exato. E vender pelo interesse do cliente, não pelo seu interesse. Isso é fundamental. Então, preciso bater meta, vou vender de qualquer jeito. Não. Vender pelo interesse do outro. Então, as técnicas com aquele senhor japonês, eu falava num tom de voz manso. Falava no mesmo tom de voz dele. Olho no olho para gerar confiança. Legal. E olha que interessante. Numa vez que eu ofereci um café, ele aceitou. A gente teve ali pelo menos 2 minutos para sentar e tomar um café. Eu acompanhei. E eu fui perguntando para ele, que legal, o senhor trabalha na parte de agricultura, como que funciona? Eu falei, eu tenho aqui minha plantação de alface, de tomate. Eu falei, que legal, que bacana. Inclusive, depois ele até trouxe de presente na agência. Acontecia, chegava na mesa lá e colocava. Tá. Esse senhor, ele tinha conta no banco concorrente. Nesse banco, ele tinha investimentos. Ele tinha folha de pagamento. Ele tinha ali pelo menos uns 50 funcionários. E ele tinha, assim, de perder de vista a plantação dele. Era algo gigante. Ele era um grande empresário. Com a confiança que gerou, nessa agência tinha um gerente, eu não era gerente na época, tinha um gerente que também era japonês. Então eu coloquei os dois em contato. Legal. E com o tempo foram criando a confiança e esse senhor, ele trouxe tudo que ele tinha no concorrente para a nossa agência, para o nosso Migrou, banco. né? Migrou. Que legal. Então Cara, o que a gente bacana. aprende com isso? A gente tem que tomar cuidado com o pré-julgamento. O vendedor tem que tomar muito cuidado. Verdade. Às vezes você olha a pessoa que está com um carro simples e julga ele pela aparência. Mas aquele pode ser um potencial cliente para você. Então, quanto mais relacionamento você tiver com o seu cliente, quanto mais você conhecê-lo, mais próximo da venda você vai estar. Isso aí. Bacana, boa dica. Esse dá um corte. Essa foi uma situação. Agora, o vendedor atual, o vendedor de negócio mesmo, ele tem que estar atento a alguns pilares, né? Um deles é, de fato, a fome, a vontade de fazer negócio. A outra é ele entender de tecnologia também. E a terceira é ele ser um canhão emocional. É trabalhar o seu emocional. É ele entender que vai receber uns 100 nãos no dia e o último alinhamento, a última reunião, vai conseguir o sim. Por que eu estou falando isso? Essa questão de trabalhar bem suas emoções no mundo de vendas é fundamental, porque senão você desiste. Sim. Você não aguenta a porrada do dia a dia. Certa vez, ainda no banco, a gente vai falar de outros exemplos, estava saindo para almoçar, era dia de pagamento. Então, quando tem dia de pagamento, forma uma fila. Sim, nossa. Enorme. Mas era pagamento ainda de benefícios do INSS. Não, Aí a fila é maior ainda. Maior ainda. Cidade do interior é típico, enfim. Dia de pagamento. Enche. Então, as senhorinhas e os senhorzinhos ficam só atento ali. Quem está saindo, quem que trabalha no banco. Eu sempre fui muito sorridente, sempre fui muito atencioso, então eu saí sorridente, já chegava ali umas 3, 4 senhorinhas, me ajuda. Claro que eu vou ajudar. Nesse dia tinha um outro cliente, no outro autoatendimento, extremamente nervoso. Tava nervoso com o banco. Porque ele queria sacar um valor maior do que era permitido lá. permitido por segurança, né? Sim. E ele Eu já passei por isso já também. passou. Não é você não, né, Lucas? Não, mas é porque
incomodava, né? Às vezes você precisava por causa de algum movimento, e aí tem essas regras mesmo, por segurança. Por segurança. Que alguém podia estar te forçando a sacar valores altos e tudo mais. Exato. Mas na hora que a gente precisa, a gente esquece. Perde a razão. E era um carreteiro, ele tinha uma viagem, então ele tinha que ser rápido ali. Não tinha então tempo. ele olhou assim, eu estava atendendo a senhora, ele olhou e falou, você! De longe, eu fiquei olhando. Você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. E eu querendo almoçar. Né? Com fome, Eu né? Na hora do almoço. Tinha mais umas 6, 7 senhoras para atender e ele nervoso, falei, e agora? Trabalho aqui. Aí falou, um absurdo o que está acontecendo aqui. Por isso que eu falei da questão do emocional. Esse banco quer ficar com o meu dinheiro. Eu falei, o que está acontecendo? Como posso te ajudar? Ele estava tão nervoso. Olha que loucura. Ele me mandou. Ele soltou um palavrão. Me mandou para aquele lugar. Caramba. Nesse momento fez um silêncio. Todo mundo ficou olhando para esperando você. a minha reação. Eu olhei para ele. Eu falei, nossa, eu estudo tanto para poder trabalhar com... resolver isso nesses momentos de estresse, né? Aí eu falei assim, eu perguntei o nome dele, ele me falou, eu falei, olha só, primeiro eu vou resolver o seu problema. Depois eu decido se eu vou ou não para aquele lugar que você me mandou. Foi uma boa saída. Depois eu te chamo lá para fora para cair porrada. Com muita calma, senhoras, eu posso atender esse rapaz aqui? Claro, vai lá, atende. Não, depois de uma dessa, todo mundo falou ok. Levei e resolvi. Aí saí, atendi as senhoras, fui almoçar, fiz o meu horário ainda. Não, mas o cara te agradeceu, pelo menos, depois Não, que tu resolveu? Então, ele foi embora super estressado, mas não teve problema. Depois de um bom tempo, ele voltou para a agência e ele me viu lá. E ele me viu com uma... Ele ficou meio sem graça, assim, né? Ele, opa, tudo bem. Eu falei, claro, vem cá, agora eu vou vender. Agora vai dar o troco. Resolvi o problema. Naquele momento, eu falei, deu tudo certo aquele dia? Ele falou, deu, eu quero te pedir desculpa. Eu falei, fica tranquilo. O mais importante é que a gente resolveu o seu problema. Você quer um café? Quero. Quando ele subiu, eu comecei a fazer perguntas para conhecê-lo melhor. E eu falei, mas me conta, você trabalha com carretas, viajando aí o Brasil todo, mas você tem família? Ele falou, tenho 2 filhas, sou casado. Interessante. E você é o único gerador de renda da sua família ou alguém mais trabalha? Ele falou, não, hoje só eu trabalho. Eu falei, não entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. E se acontece alguma coisa com você nessas viagens? Quem que vai cuidar da sua família? Aí ficou pensando. Aí falou, nunca parei para pensar sobre isso. Você vendeu o seguro para ele? Eu falei, posso te ajudar com isso? Eu vendi seguro para ele, fiz previdência para as filhas e coloquei a esposa como conta conjunta e emiti cartão para ela. Rapaz, meteu o cartão na mulher. Tudo porque eu trabalhei o meu emocional naquele momento. Sim, sim. E no tempo certo eu fui conhecer melhor esse cliente. O controle naquele dia gerou a oportunidade de você poder conversar com ele no futuro. Total. Porta aberta, Porta aberta. Tá, mas vamos lá. Não é fácil. Não. Não é fácil. Você ali teve o controle e tal, mas não é fácil não, gente. Tem hora que tem cliente que consegue tirar a gente do sério. Tem. E o que a gente faz para resolver isso? O que a gente faz? Diria você, o especialista. Não, eu hoje... Só um adendo aqui. Eu ainda bem, não tomo conta da parte comercial, dessa parte de contato com o cliente, com meus clientes. É por isso, gente, quando vocês falam sobre orçamento, essas coisas, eu mando para a Lidinês. Hoje a Lid toma conta disso. Principalmente por conta de uma coisa. Eu mexo com a parte criativa do meu trabalho. Eu preciso estar com a cabeça boa para editar um vídeo e encontrar uma narrativa, fazer das imagens, criar emoção e tudo mais. Então, na hora que eu me sento para fazer uma edição de um vídeo, se eu estou ali com um cliente que me tira do sério, enfim, eu não consigo fazer o outro trabalho. Você entendeu? Por quê? Porque minha cabeça está bagunçada. O meu emocional está abalado, eu não consigo voltar pro meu modo sã para ser criativo ou passar uma coisa criativa para o trabalho. Eu digo porque eu já tentei, já teve vídeo que eu fui editar, estando tenso, e aí depois, fui dormir, quando foi no outro dia eu refiz o vídeo todo, porque quando eu fui assistir eu vi que não estava coerente. Mas por quê? Porque o meu emocional naquele momento guiou o ritmo do vídeo e como eu estava negativo,
o vídeo saiu com essa característica. Então aí eu passei para ela, eu falei, é melhor você tomar conta. A Lídia, ela é formada, ela fez administração. Eu falei, então usa um pouquinho do teu conhecimento, você está sempre comigo nos eventos, conhece os clientes. Então a partir de hoje passa você a tomar conta e eu foco só em captar e editar. Porque aí eu não corro o risco de passar um pouco dessa... Como é que eu posso falar? Desse emocional abalado pro meu trabalho, seja Sim, foto, afeta, vídeo... com certeza afeta, é. Então hoje eu pelo menos não passo por isso. É por isso que eu tô te falando, porque eu já passei por umas coisas dessas. Eu acho que você trouxe um exemplo riquíssimo. Na minha jornada, atendi várias empresas por todo o Brasil e muitos empresários têm essa dificuldade de entender quem são os especialistas. O que eu quero dizer com isso? Existe uma pesquisa que diz que equipes de vendas eles passam a maior parte do tempo fazendo atividades que não são relacionadas a vendas. Estão fazendo alguma atividade administrativa. Então, vai do líder, vai do empresário ter essa percepção. Porque o profissional de vendas ele tem que vender. Sim, entendi. Ele tem que estar focado em vendas. Então, às vezes, você coloca a pessoa para fazer todos os processos de vendas, editar um contrato, criar um contrato, sabe? Põe o cara para ligar, o cara para visitar, o cara para comprar o brinde. Então, ele passa a fazer tudo. Você deixa de aproveitar ele no que ele é melhor, né? Exato. Sabe? Então, você que é empresário e tem um negócio, deixa o seu vendedor focar em vendas. Por favor. Não, é verdade. Eu lembro que na época da Xerox eu fui me apaixonando por aquilo. E as vendas eram de porta em porta, entende? E eu lembro que você falou um pouco mais cedo, eu lembro que às vezes a gente bateu em várias portas, eu bati em várias portas, tive não o dia inteiro, e já escurecendo, aquela última porta que tem com a luz acesa, eu falei assim, não vou bater ali, não vou bater. Aí você acaba fechando um contrato naquela última porta. É o que dá certo. É o que dá certo. Aí você fala, caraca, e eu nem ia bater naquela porta e sai um super contrato para a empresa. E é super legal isso, é super gratificante. Isso significa que você tendo um emocional pronto ali, como você falou, para receber os nãos, eu vejo que a gente fez um estudo, né, que se você fizesse 20 visitas, você levantaria 2 a 3 NPs, que seria negócio provável, e fecharia um business, um contrato. E eu tentava ficar dentro dessas visitas para receber esses nãos, já pensando no sim que vinha lá na frente, entendeu? É interessante, é bem legal. O meu supervisor na época, o Otávio, ele falava assim, você ganha aqui, que a gente, vários campeonatos de venda, assim, que para quem vendia mais, eram 50 vendedores no salão, cada um com a sua área, né? E às vezes eu dava umas sortes, né? Ganhava algumas coisas lá, e o cara falava assim, você só ganha porque você trabalha tanto que você acha quem quer comprar. Aí eu falei, porra, que sacanagem isso, cara. Falar um troço desse pro vendedor, né? O supervisor falava isso. Nossa. Mas verdade isso. Eu tenho uma pergunta pro Carlos. Você acha que todo mundo pode ser um vendedor? Eu acredito que todo mundo é um vendedor. Explica. Explico. É porque, por exemplo, eu não acho que eu sou um bom vendedor. Nunca gostei de metas, nunca gostei de trabalhar sob pressão. Eu trabalhei uma época na NET, eu não sei se tem no Sul. É uma empresa afiliada da Globo. Ela oferece internet, telefone e TV por assinatura. E lá a gente trabalhava e tinha meta, e era aquela... Você terminava a quinzena ou o mês, cada meta tinha um prazo. E aí, tipo, bateu ali, teve aquela reunião, quem bateu, quem não bateu, tomava a chamada, já começava de novo uma correria.
Nossa, eu não gosto de trabalhar desse jeito. Então, por isso que eu estou te perguntando, se todo mundo pode ser um vendedor ou realmente tem pessoas que não têm tino. Porque eu acho que o vendedor trabalha sobre muita pressão. Ele tem metas dos superiores deles para bater, tem a própria cobrança própria dele, eu acho, para que o trabalho dele sempre esteja impecável. E ele ainda por cima depende dos outros para que o negócio funcione. É muita pressão. Exato. Acho que primeiro, eu acredito que todo mundo é vendedor. Independente da sua profissão. Independente. Um médico, ele está vendendo a habilidade dele em algum momento. Seja numa triagem, no qual ele está conversando com o paciente. Ele está vendendo ali já princípios, valores, confiança. Ele está vendendo. Se você é um professor, um educador, você está vendendo a todo momento algo. Eu costumo dizer que todos nós, o nosso nome, ele é uma marca. Ele é uma marca. Então, por exemplo, se eu falar para você agora, Lucas, fecha seu olho e pensa na marca Disney. Ok. Quais palavras vêm na sua mente? Compartilha comigo. Palavras, você fala o quê? Que define isso? Ou... Sentimentos. Quando você pensa, Ok. quando você lembra da Disney, quais são os sentimentos que vêm na sua mente? Tá. Alegria, entretenimento, família. Família não é um sentimento, mas... felicidade. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Eles transmitem algo para alguém. Por quê? Porque marca é sentimento. Quando eu falo que o seu nome, Lucas, é uma marca e você transmite sentimento para alguém, você está vendendo alguma coisa. Entendi. Então, quando você tiver... Imagina um grupo de pessoas. Quando essas pessoas ouvirem o seu nome, o que elas vão sentir? Entendi. Aí tem a parte que é intencional. O que você gostaria que as pessoas sentissem ao ouvir o seu nome? Dá um exemplo. Tá. Desculpa. Pra mim... sei lá, o que eu queria que elas sentissem... Confiança. Excelente. Então, como que você vende confiança? Quando você fecha um evento, você está no horário. Talvez você faz um onboard com a pessoa para prepará-la para esse momento. De repente, você dá, além de ter feito seu trabalho muito bem feito, você consegue entregar um valor a mais, um mimo, no qual a pessoa vai lembrar de você. Um plus, né? Um plus. Então, esse sentimento que você transmite para a pessoa, para a sociedade, nas redes sociais, você está vendendo a todo momento. Entendi. A gente está vendendo a nossa imagem, você fala, né? Você está vendendo momento. assim. Não, e o Lucas, ele é um cara de muito sucesso aqui na Filadélfia, em Nova Jersey. Ele é um cara que é um fotógrafo consagrado aqui na comunidade. Tô tentando. Isso devido ao vendedor que ele é. Entende? Ele não sabe, mas ele é um super vendedor. Exato. Mas eu mesmo já presenciei umas situações que eu ia ver por onde ele ia sair. E ele saiu bem. Eu gosto de observar isso, entendeu? E aprender, né? E ele é um super vendedor. Ele não sabe, mas ele é. Obrigado. Teve um feedback aqui. Olha. E isso... Gente, isso não foi combinado, tá? Não mesmo. Obrigado. Então isso é muito interessante, porque por isso que eu reforço. Só existe uma profissão. Se a gente resumir todas as profissões, só existe uma, que no final das contas, ou você é um vendedor, ou você é uma vendedora. Entendi. É a profissão mais antiga que existe. Entendi. É a mais importante. Por exemplo, tudo que está aqui em volta da gente passou por um processo de vendas. Já parou para pensar? É mesmo. Essa é como se fosse a mesa, matriarca de tudo, né? Essa mesa, essa televisão, sabe? Essa água, esse celular, essa camisa. Tudo passou por uma estratégia de vendas. Por isso que vendas é lindo, gente. E sim, a partir do momento que você aceita e fala assim, olha,
essa é a minha formação, eu tenho esse tipo de negócio. Mas eu sou vendedor. Entendeu? Eu, particularmente, já dei aula em grandes universidades, escrevi livros, fiz palestras, treinamentos, mentoria, mas quando alguém me pergunta o que você faz, cara, eu sou um vendedor que deu muito certo. Que legal. Não, Legal, bem legal. Pelo pouco que você contou da sua trajetória, você buscou muito isso. Que é isso que eu te falo. Tem muita Muito gente natural que passa também, e não... né? Acho que veio na vida dele muito natural. Acho que ele já tinha esse feeling, né? Tem muita gente que acredita nisso, que tem pessoas que já têm o feeling para alguma coisa. E eu acho que você já tinha isso, porque você de pequeno já tinha esse olhar, sabe? Eu sei que algumas coisas vai bater com de muitas, mas nos 3 exemplos que você deu aí, quando era criança com sacolé lá, na Paraíba a gente chama de din-din. Acho que é o mais diferente de todos, acho que é o da Paraíba. Din-din. Depois você, quando foi pro banco e teve o outro antes, tudo você estava sempre buscando mais. Então acho que é porque você já tinha esse feeling para essa, tá? Mas só saindo aqui um pouquinho desse foco de assunto, eu queria saber o seguinte: e quem quer aprender a ser um bom vendedor? O que você indica? Você que é experiente, fala aqui para nossa audiência. Eu quero ser um bom vendedor, Carlos. O que você sugere? Excelente. Primeiro, você tem que identificar quais são os bloqueios que você tem quando você fala em vendas. Porque o mercado, né, se a gente trazer a história do vendedor, o vendedor é aquela pessoa com uma mala preta que corre atrás de você e fica falando. Bate de porta em porta. Sabe? É tipo aquele vendedor de ouro na rua, fala assim, eu tenho um bom negócio para você. Que vai te convencer, que vai te empurrar um serviço. Então, se a gente pensar anos 80, 90, isso era muito forte. É o que a gente presenciava. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu também tenho uma experiência na área de gestão de pessoas, RH. Eu já tive pessoas que me mandaram uma mensagem falando se podia compartilhar um currículo de algum parente e se tivesse qualquer coisa, qualquer função que a pessoa estava disposta a trabalhar, inclusive como vendedor. Sério? Mandou assim, inclusive como vendedor? Exato. Caramba. Eu acho que o primeiro passo é você entender primeiro o que você quer com vendas. Então vem muito da mentalidade que essa pessoa tem que desenvolver. Para mim, o ponto mais importante é desenvolver essa mentalidade e entender que vendas é uma profissão, uma das mais importantes. E se você, de fato, se tornar um vendedor, essa profissão ela pode te levar para lugares que você nem imagina, para patamares que você talvez nem nos melhores sonhos você imaginava que podia alcançar. Estar com pessoas diferentes. Então, vendas para uma pessoa que quer mudar de vida, no meu ponto de vista, a principal ferramenta é o trampolim para esse alcance. Então, hoje você tem disponível no mercado várias ferramentas, livros. Se você entrar no YouTube, se você assistir nosso papo aqui, você vai ter vários insights já. Então, você tem processos, métodos, estratégias disponíveis e de graça. Hoje você encontra livros de graça. Então, o que eu quero falar... Você mesmo está oferecendo, né, um curso gratuito. Gente, escuta isso. Fala um pouquinho sobre esse curso. Você postou no seu Instagram recentemente, né? Você fez um... Gente, se você não segue ele ainda, a gente vai deixar descrito aqui embaixo do vídeo as redes sociais dele para contato. E fala um pouquinho sobre esse curso. Muito agradecido. Esse curso ele tem muita sinergia com o que a gente está falando agora. Que quando você perguntou quem quer começar com vendas, qual é o primeiro passo, né? É essa mentalidade de vendas. Okay. E nesse curso que é gratuito, o primeiro módulo, eu falo sobre isso. Por que pensar em vendas? Entendi. Então, assim, você pode ter... o que eu quero dizer com isso? Você pode ter as principais ferramentas. Você pode ter um espaço incrível. Você pode ter a melhor metodologia,
o melhor equipamento, mas se você não tiver uma mente direcionada para vendas, você vai ficar no mesmo lugar. Quando eu falo uma mente direcionada, qual que é o tamanho da sua fome? A sua vontade. A sua ambição. As pessoas confundem muito ambição com ganância. Aham. Né? Não quero deixar essa confusão aqui. Estou falando de ambição mesmo. Sabe? Qual que é o tamanho da sua vontade de mudar de vida? Se você tem esse primeiro passo, você pode ter só um celular na sua mão, que você pode fazer algo assim extraordinário, com várias ferramentas gratuitas que existem, mas porque você está disposto a pagar esse preço. Entendi. Você está disposto, como o Felipe trouxe muito bem, passar um dia inteiro falando com um monte de gente e quase 10 da noite olhar, será que eu vou? Não, eu vou lá. Vai ser o último cliente. E conseguir fazer uma venda. Uhum. Então tá muito mais direcionado a comportamento, a desejo, a vontade, a ambição, para você dar o primeiro passo com vendas. Entendi. Quem não tem isso, o primeiro não desiste. Não é para Entendi. mim. As pessoas são difíceis. As pessoas são grossas. Eu fui oferecer um produto e a pessoa me fez uma cara feia. É por isso que você falou que a pessoa tem que preparar o psicológico para aprender a receber os nãos, né? Porque com certeza quem trabalha com vendas é o que mais escuta. Exato. Então é fundamental e estudar. Não tem jeito. O mercado muda, os comportamentos mudam. Então as pessoas que consumiam o produto antes da pandemia, mudou o comportamento agora. Verdade. É verdade. Então a forma de abordar, a forma de oferecer, elas mudaram. E se você não faz esse acompanhamento, você fica para trás. Uhum. Então, se você pegar um vendedor que estuda, é que nem um engenheiro estuda para se formar. Se você pegar um vendedor que estuda, que nem um médico estuda para se formar, com certeza você vai ver um vendedor que vai realizar todos os seus objetivos através das vendas. Eu acho que você está 100% correto. Eu concordo. Porque tudo que eu tenho foi devido às vendas, entende? E eu vou te falar, nessa época que eu aprendi, que eu estou falando aqui, eu pensava assim, chegava em casa, olha, eu entrei no escritório com 2 sócios numa mesa que nunca me viram e a gente fechou um contrato excelente, né? Agora eu não lembro os valores, mas que você fala assim, os caras nunca me viram, eu saí com um contrato na mão. Uhum. E que, além disso, tem um relacionamento ali por trás que eu posso voltar e continuar esse contato com eles e, quem sabe, crescer esse contrato no futuro. Então, eu achei isso de uma forma que meio mágica, assim. Você tem técnica para entrar numa empresa, fechar um negócio com ela e formar um relacionamento ali para sempre, às vezes. Entende? Sim, sim. Fora esse curso gratuito, tu tem alguns outros cursos que você atualmente esteja dando e tal? Fala um pouquinho mais sobre tudo que você tem ali. A gente já falou sobre os livros que você lançou. Por exemplo, para comprar os livros, você tem ele disponível fisicamente ou só online? Hoje você encontra nas principais livrarias, né, do Brasil. Ok. Um dos livros que eu escrevi em específico para o profissional bancário, Legal. que é um livro chamado Além das Metas Bancárias. Como você performar dentro e fora do banco. Legal. E esse livro você encontra ele online e direto ali no meu Instagram. Ok. E os cursos, no caso? Você tem curso presencial? Sim, eu tive... durante a pandemia, principalmente... Você já viu que eu estou meio interessado, porque todos Lidinei, já te prepara, que eu vou te botar aí na... Todos os cursos, conhecimentos, todos os resultados que eu tive, principalmente durante a pandemia, porque na pandemia foi até legal, só abrir um parênteses aqui, porque quando teve o início da pandemia, 80% dos meus serviços eram presenciais.
E como a gente não sabia o que ia acontecer, as empresas começaram a cancelar os serviços. Devido ao relacionamento que eu tinha, eu consegui ali fazer uma negociação com contrato, valor, prazo, né, para a gente não perder esses negócios. E além disso, eu tive grandes negócios, tive muito sucesso durante esse período, trabalhando de forma digital. Muitos desses conteúdos eu transferi para um e-book, para um curso online, e eu disponibilizo hoje tudo de forma gratuita. Legal. Então, com essa intenção mesmo de fazer com que essas pessoas pensem mais em vendas de forma estratégica, sabe? Entendi. Então, no meu Instagram, você consegue ter acesso a esses conteúdos gratuitos. E sim, eu tenho uma mentoria, que ela chama Mentoria Way, que ela trabalha profissionais, empresários, empreendedores, de forma individual. O principal objetivo dessa mentoria Way é ajudar o empresário a escalar o seu negócio sem fracassar na vida pessoal. Bacana. Que legal. Então, olha, para você que se interessa com vendas, muitas dicas no Instagram dele. Vale a pena ir lá e conferir essas dicas. Quanto tempo dura esse treinamento? Eu fiquei interessado. Essa mentoria, ela tem 8 encontros, normalmente. Tem alguns resultados que no 4º, 5º encontro já teve um grande resultado e a gente parou ali. Que legal. Mas a gente trabalha 8 pontos fundamentais de forma personalizada. É individual ou é em grupo? Individual. Bacana. Individual. Olha, gente, se você realmente quer mudança, quer diferença, todo mundo sabe que é através do estudo. E aqui a gente está mostrando a oportunidade. Se você mora aqui na comunidade, se você quer mudar o seu business, quer mudar a sua cabeça, sua forma de ver, nada melhor do que estudando. E a gente está trazendo aqui para vocês hoje o Carlos, que é expert na área, tá? Ele não só falando, mas ele mostra através da área onde ele está envolvido, dos business onde ele está envolvido, através de resultados. Ele mostra muito bem a competência dele. Então, fica atento. Muita dica boa, hein? Acho interessante também porque às vezes você tem uma empresa e tem uma equipe de vendas e ele pode treinar os teus vendedores também. Às vezes você não tem tempo, o dono da empresa não tem tempo para fazer esse treinamento e às vezes nem tem as técnicas para passar para a equipe de vendas. Foi o que a gente falou de que se você tem uma pessoa boa, colocar cada pessoa no que ele é bom, né? Então, se você tem um profissional que pode estar treinando sua equipe da melhor forma possível, então, na verdade, é um investimento que você pode estar fazendo para sua empresa. Uma pergunta aqui. O que a gente está conversando aqui tem a ver com esse livro que você escreveu, que é um best-seller, Aceleração de Resultados? Ele tem. Esse livro ele foi lançado junto com outros profissionais, né? Então eu tenho uma coparticipação ali, uma coautoria. Esse livro foi lançado em 2015, 2016 e é muito legal porque tem várias visões ali de profissionais de áreas diferentes. E ele foi tão assim positivo na época em questão de conteúdo que tornou-se um best-seller. Então algumas ferramentas desse livro, alguns pontos, alguns insights, sim, faz parte aí da minha vida como ser humano e também da minha carreira para ajudar outros profissionais. Pô, legal. Interessante. Agora tem um livro que esse é gratuito, sabe? E que é um grande desafio de vários empresários e de pessoas que estão começando sua carreira, de qualquer pessoa, que é definir metas e objetivos. Ter essa clareza, ter uma meta específica, mensurável, uma meta alcançável, sim, sabe? Uma meta que faça sentido conforme o seu estilo de negócio e conforme o seu estilo comportamental. Como o Lucas trouxe aqui, esse negócio de meta, assim, eu entendo vendas, mas ter que ficar batendo essa meta. Esse livro foi escrito para pessoas como você e também para aquele profissional que é mais arrojado, que morde metas e faz acontecer também. Ele é gratuito. Eu estou surpreso com esse resultado
né? Esse livro está no meu Instagram também, que chama-se Objetivos, né? Desde o início até a conclusão. Desde a criação até a conclusão. Então é como se eu te pegasse na mão ali. Entendi. E te apresentasse passo a passo. Então conta algumas histórias, alguns exemplos para melhorar a sua percepção sobre metas e objetivos. O link dele tá na bio da tua... Tá na bio. E isso é bem bacana porque não só no Brasil, mas a gente tem profissionais da América Central, a gente tem pessoas da América do Norte, da Europa e também do continente africano fazendo download desse livro. Que legal. Que legal. Caramba, em outro continente. Em outro continente. Então eu fico muito feliz porque é uma mensagem que a gente está levando. Às vezes a pessoa tem um objetivo de comprar uma casa. E eu estou ajudando essa pessoa de certa forma. Ou é um time de vendas que precisa desenhar melhor seus objetivos e metas junto com o seu líder. E ler esse livro, ele vai te ajudar. Caramba, que legal, cara. Então é um livro simples, rápido de leitura. Está disponível e é gratuito. Quando eu falei para vocês, quando o Lucas me perguntou como dar o primeiro passo em vendas, quem está começando, que eu falei da questão da mentalidade, dar o primeiro passo, é você que está assistindo, você já baixar esse livro e ler e colocar em prática, vivenciar esse livro. Porque foi escrito de coração aberto, de mente aberta, para ajudar profissionais a terem clareza sobre suas metas e objetivos. Caramba. Já enganchando aqui, como é que é essa sensação de imaginar que tem pessoas de outras culturas utilizando o teu conhecimento para... Aí é uma pergunta mais pessoal. Como é que você, Carlos, se sente assim? Eu sou uma pessoa muito feliz, naturalmente. Então isso potencializa a minha felicidade. Entendi. Porque é uma atividade, é algo que eu gosto de fazer, de contribuir, de ajudar o próximo. Agora, quando a gente está ajudando pessoas não só próximas, mas tem uma pessoa de outros continentes que eu nem sei o nome, nunca vi. Mas a pessoa tem algum contato comigo ali e às vezes ela realizou algum sonho porque pegou algum insight e conectou com os insights que ela já tinha e conseguiu realizar algo. Então, para mim, além de me deixar mais feliz, é uma realização, sabe? Porque a gente está levando uma mensagem positiva, sabe? A gente vive, infelizmente, nós somos assim bombardeados hoje pela mídia por notícias ruins. Então, saber que de repente uma pessoa pegou esse livro e ela leu e está ajudando, sabe? Eu estou de certa forma ajudando com a mentalidade dela, com o jeito de ser, com os comportamentos. Então isso me deixa muito feliz, Lucas. Tá rompendo fronteiras, né? Exato. Eu acho que você é da década de 80, mais ou menos como eu, Felipe. Como Felipe? Antigamente... Também, né, Felipe? Antigamente a gente queria... Eu digo porque... Eu falei a questão da venda para você, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Assim, eu sempre adorei entender tudo que eu gostava. Se eu gostava de uma coisa, eu tentava entender como funciona, para que funciona e tal. Só que antigamente era uma briga para conseguir informação. Na biblioteca. Antigamente era biblioteca e olhe lá, às vezes a biblioteca não tinha aquele assunto, livros com aquele assunto. A gente pegava a folha vegetal e fazia o mapa, olha. E verdade. Uma coisa que eu fazia muito era o quê? Eu sempre me envolvi muito com adultos. Na minha época de adolescente, eu não andava tanto com adolescente. Eu tentava andar com pessoas mais velhas, que já eram profissionais, para tentar absorver deles um pouco de conhecimento, porque às vezes eu não encontrava informação, não existia um YouTube para você pesquisar sobre um assunto, ou até um Google da vida, não existia. Então, eu gostava muito da área de informática, eu me formei em ciência da computação. Então, todos os profissionais que naquela época já trabalhavam com informática, eu sempre tentava ficar naquela rodinha conversando. Às vezes eu não falava nada, mas eu ficava escutando o que cada um falava só para entender, aprender um pouco mais sobre aquela área. Era como se fosse o podcast ao vivo, não só ao vivo, mas era o podcast... Era um mastermind ali, né? Só que eu tava de xereta ali no meio. Então era a forma que naquela época a gente encontrava, porque não existia essas mídias. Então
Uma coisa que eu bato muito nessa tecla é que hoje em dia essa molecada tem tanto recurso, cara, tanta informação disponível, e às vezes a gente vê que eles não buscam, cara. Eles não têm essa gana. Não estou generalizando, não são todos, mas a grande maioria você vê que está distraída com as coisas que são feitas para distrair, como séries, jogos e outras coisas. Dancinhas e outras coisas. É que, beleza, tem que ter. Eu também tinha meus videogames, algumas coisas. Mas uma coisa é você fazer aquilo durante um tempo. Não viver com aquilo full time, sabe? Que é o que eu vejo muito. Eu digo porque eu vivo fazendo aniversário de 15 anos, festas, coisas, então eu tenho bastante contato com essa molecada. E eu vejo como eles se comportam em todo o momento, cara. Se é no ensaio, se é na festa, se é fora. Tudo é celular, é jogo, é coisa. Em vez de... Se fosse eu, na minha época lá, com esse recurso, eu estaria metendo a cara estudando. Eu acho que faz muito sentido, porque você está falando de referências, né? Sim. Quem são suas referências? Quando eu faço um trabalho, seja uma mentoria, eu procuro entender quem são as referências daquele mentorado. Entendi. Eu tive uma experiência com Robert Wong, que é um dos maiores headhunters do mundo, e uma experiência fantástica com Marcus Geringer. Marcus Geringer também é um grande executivo, um exemplo. Foi num evento em São Paulo, onde os dois foram palestrantes. Então eu tive uma oportunidade de ter acesso à área VIP. Legal. Mas eu não tive acesso porque eu paguei. Não, isso faz tempo já. Eu tive acesso porque eu fiz lá participei de um quiz do evento sobre negócios e consegui um bom resultado. Então isso deu acesso à área VIP. E quando eu cheguei na área VIP, naquela época, eu vi ali o Marcus Geringer e já tinha lido vários artigos dele. Ele participou até do Fantástico, né? Acho que era Profissão de A a Z, algo do tipo. E eu olhei assim, o Marcus Geringer e o Robert Wong, que era um cara que eu já admirava muito. E eu falei, eu preciso falar alguma coisa, né? Sabe, tipo fã, mas tá vendo um artista com a ali. Chance ali, né? Fica aquela pressão, que assim, você pergunta fala... que eu faço? Sabe? Eu quero estar próximo. Tirei uma foto com eles, mas eu fiz uma pergunta para eles que era mais ou menos assim, né? O que trouxe vocês até aqui, né? O que é mais importante nessa jornada? Aí um olhou pro outro, eles deram risadas assim e falaram assim, olha, a sua pergunta já é a resposta. O que é mais importante para você? Dessa palavra importante, eu quero que você entenda que eu estou falando de valores. Então, quais são seus valores de vida? Quais são seus valores como profissional? Hoje eu entendo que valor é tudo aquilo que governa a sua decisão. Interessante. Então, quando eu entendo isso, eu tenho uma virada de pensamento que eu deixo de dar atenção para as coisas que não fazem sentido e eu passo a dar atenção para aquilo que eu acredito que é importante na minha vida. Então, essa coisa de 5 minutos foi um grande aprendizado que eu tive com eles. Sim. Eu acho legal deixar isso registrado, porque eu já postei isso e eles me responderam nas redes sociais. Que legal. Nossa, que bacana, que bom. Só que deixar isso registrado o quanto eu sou grato também a esses dois profissionais. Então, quando eu comento com vocês que a mentoria que eu trabalho é ajudar, sim, esses profissionais e empresários a escalarem, né, os seus negócios sem fracassar na vida pessoal, um dos pilares que é trabalhado é o valor. Entendi. Porque nessa jornada eu já vi muita gente com muito dinheiro, mas com uma vida vazia. Sozinho. Porque geralmente ou escolhe uma ou a outra, né? Só que o interessante é, dependendo de cada profissional, de cada um tem a sua experiência, a sua vida, mas você consegue trabalhar de uma forma que você consegue sim ter um sucesso profissional e ter um sucesso também pessoal. Eu acredito muito, assim, com todas as minhas forças, que nem o sucesso profissional justifica um fracasso pessoal. É possível você buscar ali um equilíbrio. Entendi. Através dos seus valores. Olha aí. Bem Outro legal. corte. Bem legal.
O engraçado que eu estava vendo há um tempinho atrás do que você falou da diversão no celular, né? Eles estavam dizendo que, agora eu não lembro do número certinho, mas 70 e tantos % das pessoas que usam o celular usam para banalidades, né? Imagino. E o restante, os outros 20 e pouco % usam e são milionários hoje. Tem muito dinheiro porque eles vendem para as pessoas que estão à procura da banalidade, entende? Exato. Então, é você se perguntar de que lugar, que lado você quer estar. Escolhe um lado. Escolhe um lado, entende? Exato. Então, é interessante. Demais. Hoje se você tem um celular, uma internet, você tem plataformas que você Nossa. pode criar uma landing page para você vender, fazer o seu pitch, né? Através do que você quer vender, por exemplo. Você tem plataformas que você consegue hospedar um curso. Sim. Sabe? Você tem todas as ferramentas, você tem cursos gratuitos, como a gente já citou alguns aqui. Mas é uma questão de mentalidade mesmo. Sim. Sabe? O que você quer agora? A gente está passando por um momento bem delicado, que é uma geração chamada neném. Já ouviu falar? Não. E que, por exemplo, o Brasil, ele ocupa ali, não me recordo, está no ranking entre as 5 primeiras, algo do tipo. Mas essa geração neném, sabe, é uma média de público que está na casa dos 20 anos já, que nem estuda e nem trabalha. Caramba. Então é muito sério quando você pensa na construção de um país, na construção de uma família, de uma base, na construção de um futuro. Porque esse número só aumenta. Não, isso é preocupante. Você tem que pensar que todo jovem, de qualquer época que seja, eles no futuro vão ser os líderes de alguma coisa. Vão ser empresários, vão ser líderes, vão ser políticos, vão ser tudo. Então, essa mentalidade preocupa demais. Então, hoje a gente tem uma ferramenta poderosa em nossas mãos, uma ferramenta que mais poderosa ainda comparado à ferramenta que levou o homem para a Lua. Sim. E a gente não consegue usar 5% do que tem aqui para coisas do bem, sabe? Você que está assistindo, por exemplo, se você calcular o tempo que você fica nas redes sociais, não que você não tem que ficar, é um momento também de lazer seu, mas é assustador. São horas do dia. O próprio iPhone, ele tem um recurso agora que você coloca na sua tela. Sim. E ele fica monitorando. Você fica vendo lá em cada aplicativo quantos minutos ou horas você ficou. E eu, antigamente, quando eu fazia o atendimento, eu via que eu ficava mais tempo em rede social do que em área produtiva. Por quê? Porque você, às vezes, ia para responder um cliente no Instagram, por exemplo. Aí terminou de responder, você não fechava. Você ia dar uma subida ali, aí nisso passava-se 20 minutos. Aí você parava, ia trabalhar, chegava mais uma mensagem do cliente. Aí você ia responder o cliente, passava mais 20. Quando terminava o dia, você passou 4 horas para responder 5 perguntas. Tá entendendo? 4 horas. Às vezes é um... Por quê? Porque você se distrai com... Eu sei que a ferramenta é feita para isso. Ela é feita para te pescar. Ela é feita para te pescar. Cores, tudo aquilo ali é estudado para que você, quando pare, você se encante. Só que a gente tem que tentar ter um controle. Exato, porque... e fugir disso. Perfeito, Lucas. Porque quem que domina quem? É o celular que domina você ou você domina o celular? Você tem que decidir também. Verdade. Com tudo na sua vida. Sim. Sabe? Porque você pode usar a ferramenta para trabalho, para entretenimento, mas se você assumir esse controle, você consegue se organizar durante o dia. Sim. Entendeu? Isso aqui virou parte do corpo, né? Verdade. Não, eu consigo ficar sem 2. Para você ter ideia, tem uma amiga minha que me passou uma dica, e eu acho isso uma dica até bacana, porque eu sou assim, eu não consigo ter... Eu me distraio muito. Se eu estiver fazendo alguma coisa e outra coisa me chamar a atenção, minha atenção vai para aquilo rápido, fácil. Entendeu? E aí o que acontece? O que ela faz? Não tem o despertador do celular? Tem. Quando você vai no iPhone e coloca o despertador, ele deixa você nomear
aquele alarme. E aí, sim. E aí o que é que ela fez? Ela fez um cronograma do dia dela, de todos os dias, de segunda a domingo. Ela tem um cronograma todo no despertador. Acordar a tal hora, tomar café isso, caminhar tal isso. Cara, você olha assim, é imensa a lista dela de cada dia, porque lá você ainda pode configurar dia por dia, segunda-feira, terça. E aí o que acontece? Ela pode até pular, ela fala pra mim, às vezes acontece, eu quero ficar mais na cama mais de 30 minutos, ou então chegou a hora de eu tomar o café, comecei a tomar o café e, sei lá, peguei um livro para ler. E aí ele tocou o alarme para eu fazer uma caminhada, alguma coisa. E eu resolvi ignorar. Mas o fato dela ter de 30 em 30 minutos ou de hora em hora o cronograma ajuda ela. Quando ela se distrai com uma coisa, o tempo que ela se distrai é muito pouco, porque logo em seguida vai vir um outro despertador pedindo para ela fazer outra coisa e ela vai... Ok, é como se tivesse um pai ali, uma mãe falando, tá na hora de fazer isso. Tá lembrando ela voltar. É gestão de tempo. Porque é difícil você, às vezes, ter controle. Eu sou uma pessoa assim, é difícil. Você se distrai fácil. Acontece, sabe? Como você falou, tudo que é criado aqui é feito para gente tocar mesmo. Pescar sua atenção, é feito. Você que falando disso, lembrei de uma história. Adoro história. Relacionada a vendas, que tinha um dos pontos, né, que quando a empresa me contratou, e eu gosto de fazer algumas reuniões antes com o líder do time que eu vou treinar, com 1 ou 2 profissionais de vendas, de repente um que bateu a meta nos últimos 3 meses e o outro que não está batendo meta. Então eu gosto de fazer esse diagnóstico para entender. 2 pontos principais que eu levantei nessa empresa, né? Conversando com o pessoal, que o maior desafio deles estava relacionado a contorno de objeções e o outro gestão de tempo. Falei, ok. Foi um dia de treinamento, foi um workshop no qual que eu não preparei conteúdo nenhum. Por quê? O vendedor, ele tem a resposta. A solução, muitas vezes, está dentro de casa. Então, eu vou dar um exemplo. Antes de iniciar esse treinamento, uns 2 dias antes, eu pedi para eles fazerem esse levantamento de tempo. E eu preciso da sinceridade de vocês. Fiz um formulário simples. Entendi. E eles foram preenchendo. Boa parte deles foi que você trouxe, Lucas. Eles estavam ali usando o celular como ferramenta para trabalhar, mas respondiam o cliente se distrair. E 10 minutos numa rede social. Se você pegar o dia todo, ele ia ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, eles ficaram surpresos. Eu falei assim, cara, eu não tinha percebido isso. Tipo, através do questionário, você conseguiu fazer eles já... Então, eles identificar. Uhum. Eles identificaram. Já do lado do contorno de objeções, eu pedi para cada um escrever num post-it quais eram as principais objeções. Tinha gente que nem conseguia escrever, porque não tinha. Virou uma cultura de desculpa, sabe? Entendi. Não, o problema aqui é a objeção. Aí o outro ouviu, não, realmente, objeção. Só que teve gente que nem conseguiu escrever qual objeção. Qual era a objeção? Tá tudo bem. Aqueles que escreveram, né, e por que eu peço num post-it? Porque quando um fala A, todo mundo vai e todo mundo repete a mesma objeção. Então, peguei o post-it, olhei, peguei as 3 objeções mais comuns ali. Entendi. Mostrei para eles. Eu falei, agora vocês vão fazer aqui duplas e cada dupla vai apresentar 3 respostas para contornar essa objeção. Eles foram, fizeram bonitinhos, redondinho. Me surpreendi. Legal. Então, eles mesmos tinham as respostas. O líder ficou olhando para minha cara assim, eu olhei para a cara dele do tipo, né? Você não fez o seu trabalho de líder nesse momento. Uhum. Quero pôr essa galera numa sala e entender. Me fala qual é a sua objeção. Tá caro. Ok, então vamos criar aqui 5 respostas para a gente conseguir contornar essa objeção. Entende? Uhum. Então, foi muito interessante porque eles tinham as respostas. Eu fui muito bem pago para isso. Tomei um café maravilhoso ainda e mantenho um relacionamento com eles até hoje. Legal. Não, mas é que tá. A sua expertise foi lá para
chegar e fazer perguntas. E acordar eles para coisa. Você foi muito bem pago por um bom trabalho que você Exato. fez. Entendeu? Essa saída que ele fala, eu acho muito engraçado. Eu não consigo lembrar, mas teve uma época da minha vida que eu me envolvi com imobiliária lá no Rio. E os caras tinham uma resposta, porque a maioria dos compradores mais chatinhos, eles sempre cismavam qual é o lado da nascente do sol. Eu quero uma casa que tenha o sol da manhã, que tenha o sol da tarde. E às vezes você tava lá com um imóvel bacana no preço que o cara quer, e quando você chegava pro cara, o cara dava essa desculpa. Não, mas o sol aqui é tal. E eu lembro de um cara que ele deu uma resposta, cara, porque faz muito tempo isso, faz uns 20 anos isso. Eu ainda vou tentar achar essa resposta. E aí ele fazia uma conta matemática com o cara. Ele fala, cara, você trabalha de 8 a tal. Então durante o dia você não tá em casa, você tá ali. Durante o final de semana, conta X dias por ano. É o dia que você tá em casa. Porém, a metade do ano o sol vai estar nesse ângulo, na outra metade vai estar nesse. Aí eu falei, então você tá deixando de comprar casa por conta de X dias que você vai ter o sol batendo na sua janela. Cara, ele fazia uma conta, você olhava e você falava, se essa era a minha desculpa, acabou. Essa contrapartida que ele fazia, nossa, eu acho maravilhoso. O contorno da objeção. O contorno. Ele entendeu que era uma objeção comum e buscou ali uma explicação que na hora a pessoa fala, pede até desculpa, né? Pede desculpa, eu vou comprar a casa. É desse jeito. Mas olha, eu sou um cara muito regrado do que eu faço e muito concentrado. Eu tô sempre, de vez em quando aqui, mas eu faço de manhã, eu sou old school ainda bastante, né? Então eu faço meu to-do list no papel. Escrevo tudo direitinho que eu tenho que fazer no dia e eu tenho que fazer. E quando eu estou de frente para o cliente, eu tenho meu timer, eu tenho um tempo para conversar com ele. Porque eu sei que se eu demorar mais do que eu devo nele, eu estou deixando de visitar um outro cliente. Estou deixando de fazer os meus afazeres no futuro. Então, os meus amigos até falam que eu sou muito técnico na frente quando eu estou vendendo alguma coisa para alguém. Né, no caso da minha empresa. Mas eu aprendi a ser assim, né? Eu gosto do olho no olho. Claro, a gente faz vendas online, faz todo esse movimento digital, mas aquela venda olho no olho, eu acho que é muito especial, assim, ainda gosto muito disso. Com certeza. Tem coisas que no mundo de vendas que nunca vão sair de moda. Que é o olho no olho, pra você... Eu tô com você. São as bases, né, eu acho. É o básico, eu tô com você, sabe? A gente tá junto nessa conversa. O sorriso. Sim. Sabe, o sorriso, gente, é coisa... universal. Entendeu? É a melhor comunicação que tem um sorriso. Se você tá andando na rua, às vezes você passa a sorrir pra alguém que você nunca viu na sua vida. As chances da pessoa sorrir pra você são grandes. Sim. Entendeu? Então, o sorriso conecta. Você está no seu comércio ou você sorriu para o cliente, sabe? Sem esperar, mas faça a sua parte ali, sabe? Para mim o sorriso é o mais básico e conecta a felicidade conecta o mundo, né? E eu concordo com você. Eu gosto disso também. Eu sou muito assim. Eu deixo até de ganhar mais dinheiro, porque eu sei que o digital ele é muito mais forte, mas eu tenho mais realização pessoal, entende? Entendo. Aí tem uma coisa muito importante, Felipe. A gente tem que... eu falei num momento aqui que a gente tem que vender pelo interesse do cliente. Sim. Não pelo nosso interesse. E nessa jornada, às vezes a gente tem pessoas com perfis diferentes. Então, se eu for vender para uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, que toma uma decisão mais rápida, eu concordo, a gente tem que ser mais rápido e trazer a solução rápida e já assina aqui. Tô com contrato. Dependendo, se eu fizer esse mesmo movimento com uma pessoa que é mais analítica, ela vai se sentir um pouco... Deixa eu entender melhor isso. Você vai perder a venda, talvez. Né? Para esse analítico, eu posso estar com o contrato. Mas assim, antes de eu pedir para você assinar, vamos olhar cláusula com cláusula para ver se você está de ok. Porque ele é analítico. Ele quer entender o passo a passo. Sim.
Então depende muito. Então, mas e para identificar isso? Cara, eu acho que esse é o Existem desafio. as técnicas, né? Identificar. Existem. Eu vou trazer um exemplo que eu usei o LinkedIn para entender um pouco do comportamento de duas pessoas, que era um CEO e um diretor de RH. Eu estava concorrendo, né, a um trabalho junto com outras instituições grandes do Brasil. E eu estava lá como Carlos Costa, né, o CJR, que é a minha empresa no Brasil. E essa empresa, ela é uma empresa assim, de receita bilionária. Legal. É uma empresa grande no mercado. E eu tinha uma reunião no mesmo dia que o RH me convidou para eu apresentar o meu método, né, para eles me conhecerem. E nessa reunião, a gente tinha ali uma CEO e tínhamos ali um gerente geral, um diretor de RH. E eu até perguntei, né, pro RH, tentei buscar algumas informações, falei assim, olha, quer que eu envie o material antes? Me fala um pouquinho deles, né? Aí, resumidamente, porque eu perguntei, eles não iam falar. Uhum. Então, como identificar? Se você tiver algum espaço naquele momento, pergunta. Quem vai estar nessa reunião? Entendi. Então, nesse momento, eles já me compartilharam algumas informações. Ela gosta assim, você pode enviar o material e tal. Só que eu fui pesquisar no LinkedIn. Aí eu entendo o perfil dessa profissional. Ela tinha, além de ser uma CEO lá no Brasil, ela tinha projetos sociais. Legal. Tá? Isso foi durante a pandemia, esse projetos sociais. Ela estava num momento da vida dela, né, pelos posts que ela fazia, pelos textos que compartilhava, pelos interesses dela no LinkedIn, de um momento de autoconhecimento, de autoobservação, de mindfulness, né? De concentração, equilíbrio. Ela trazia muito forte isso dentro do trabalho. Entendi. Falei, opa. Então, na minha apresentação, eu tenho que trazer palavras sobre equilíbrio, palavras que ela compartilha. Falando do meu método. Sim. Porém, surfando no que ela estava vivendo naquele momento. Porque o resultado final da aplicação desse método, ele gera isso também. Já o outro profissional, ele vem mais da questão da tecnologia. Então, ele compartilhava várias informações sobre tecnologia, compartilhava alguns cases de sucesso de big techs. Então, o método que eu trabalho normalmente, ele se inicia com a cultura do negócio. Entendi. Depois ele parte para a liderança. O terceiro ponto, ele vai para o core business. Qual que é o core do negócio? E por fim, gestão. Então são esses 4 pontos, o método que eu trabalho. Legal. Nessa minha conversa com ela, eu trouxe esse ponto. Então, assim, que o líder hoje, ele tem que estar atento, porque a gente está passando por uma pandemia. Então as pessoas estão com problemas também. Sim. Problemas sérios. Às vezes é um burnout, às vezes... Então o líder tem que identificar isso. Então ele tem que conversar mais, usar algumas ferramentas de gestão, ferramentas que eu gosto muito, como o One-on-One, OKR, que aproxima ali você do liderado. Isso vai buscar o quê? Um equilíbrio. Uhum. Nesse momento eu falei uma palavra que essa pessoa usa. Entendi. Tá? E como que a gente vai fazer esse treinamento? Através de uma tecnologia. Qual tecnologia? Então eu usei palavras que aquele profissional também identificou. Quando eu terminei, a CEO falou assim, eu gostei dele. Eu quero fazer esse trabalho com ele. A gente não precisa falar com mais ninguém. Que legal. Bem legal. Então, como identificar? Pesquisando, perguntando. Às vezes você tem algum contato que já fez algum trabalho, né, para essa empresa. Dá uma ligadinha, conversa. Então, pesquisando, conversando, perguntando, para você identificar isso. E tem que anotar. Eu tenho uma facilidade, por quê? Porque eu estudei sobre perfil comportamental. Então, hoje eu tenho licença para atuar através de uma ferramenta de assessment em qualquer lugar do mundo. E isso me ajuda na hora de fazer uma abordagem, uma negociação, o momento do fechamento, o momento de recuar, o momento de dar o preço,
como dar o Entendi. preço. Então isso me ajuda muito. Isso é muito importante, né, para fechar a venda. Cara, é muito interessante. É muita coisa que envolve, né? Às vezes a pessoa acha que é algo simples, mas... Lidar com as atitudes do cliente, né? Porque a venda não é só a venda, é você entender, reconhecer, aplicar a técnica ou a abordagem correta, aí através do feedback disso, continuar ou mudar. Nossa, é muita coisa envolvida. Exato. Mas depois... Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Depois, com o tempo, você começa a ser mais automático esse bate-papo, né? Mas é bem interessante. Às vezes você consegue identificar entrando no escritório de alguém e você chega lá, tem muito rosa. E aí quando você já vai conversar com a dona da empresa, a diretora, a presidenta, e você diz a ela que você tem essa afinidade pelo rosa também, embora seja homem, né? Uhum. E é uma laço, coisa, né? Alguma coisa em comum que você rapport, né? Com ela. Exatamente. E ser de verdade, né? Sim. Entendeu? Acho que você que trabalha com vendas, não criar uma situação só para se conectar, mas usar a mentira. Isso jamais. Não pode. Sim. Jamais. Então, quando você tem o rapport, ele é fundamental. Um exemplo, certa vez eu fui dar uma palestra, né, para uma startup e eu entrei nas redes sociais, fui estudar sobre a startup e o pessoal trabalhava lá, às vezes, durante a semana de chinelo, bermuda, e tá tudo bem porque é o estilo da cultura deles. Todo mundo gosta de usar a Apple, computador, tudo certinho. Aí eu fui, eles usam até o tablet para transmitir os slides, né? Posso um palestrante, já transmite, muito legal. O que eu fiz? Eu me adaptei. Eu fui ali com a minha... Eu gosto de usar um preto, uma camiseta branca, eu gosto de uma golinha V. Fui com a minha camiseta, com calça e de chinelo. Legal. Nessa startup. Fui com o meu tablet ali da Apple, me conectei com eles. Tava prestando um serviço ali. Entendeu? Porque se eu chego num ambiente lá de gravata, terno, Mas ainda mais para dar um treinamento, uma palestra... Faz muito sentido. Você falou de que a gente, a todo tempo, a gente está vendendo e tal. Uma coisa que acontece muito comigo é porque, por exemplo, eu faço foto de mulheres, mas faço muita foto de casal. E muitas vezes a mulher me conhece, já segue meu trabalho, e o homem nunca me viu na vida, nunca viu um trabalho meu, e está indo naquele dia para fazer uma foto porque a mulher está indo, porque ele tem que ir com ela. E uma coisa que eu tive que aprender, que eu vi que deu resultado, é eu tentar fazer essa conexão com o homem. Porque com a mulher eu não preciso, ela já conhece o meu trabalho, ela já tem uma certa admiração, por isso ela foi investir um dinheiro dela para que eu fizesse o serviço. Então, quando chegava nos ensaios, quando está preparando o equipamento, eu sempre dou uma olhada nas redes sociais e vejo com o que o cara trabalha, o que ele gosta, se ele pesca, se ele anda de moto. E eu tento ver ou se eu tenho alguma daquelas afinidades. Por exemplo, se é um cara que anda de moto, eu gosto de moto, então já vou ter um assunto. Mas mesmo quando não é algo que eu faço, que eu goste, por exemplo, eu não pesco. Mas eu tenho perguntas sobre pescaria. Então, naquela hora, eu inicio uma conversa dentro do que ele gosta. Para quê? Para quebrar o gelo, para que ele se solte mais e que quando eu começo o meu trabalho, não só ela, como ele já está mais solto para fazer o trabalho comigo. Técnica. Então, foi uma forma que eu organicamente fui vendo que ia melhorando o resultado do serviço. Sim. Então, essa conexão realmente existe. Se você consegue, de alguma forma, se conectar com a outra pessoa, com quem está ali do outro lado, você já quebra 50% ali do... Total, você já tem ali 50% da venda. Até mesmo os gestos, né? Os gestos, por exemplo, se você fizer o mesmo gesto que a pessoa... Eu já ouvi falar sobre isso. É interessante isso, né? E você acaba se conectando com essa pessoa através dos gestos. Com certeza. O não verbal, ele é fundamental. Então, você que atua com vendas, se você estiver conversando com alguém ali em pé, e você perceber que as pontas do pé dessa pessoa tá virado para a saída, não tá de frente com você, essa pessoa já está emitindo uma informação que ela quer ir embora. Se ela tá de frente com você aqui, isso é positivo.
Então o não verbal também é fundamental. Sim. Aprender a ler isso também, né? Exato. Você não precisa falar nada que você já está se comunicando. É verdade. Eu acho que não só ajuda positivamente, como o fato de você não saber também deve ser ruim, porque às vezes você está passando uma mensagem negativa sem saber que está passando, né? Então, interessante de aprender a fazer isso é justamente não só ler, como você também aprender a não passar a mensagem. Isso acontece muito. Às vezes você não está na hora de falar com aquela pessoa por algum motivo dela própria, está atrasada ou não está no dia dela. E as pessoas às vezes insistem em falar nessa hora inapropriada, né? E acaba perdendo a venda, ou então criando uma afastando, né? Em vez de antipatia. E é interessante você perceber, né? E falar assim, bom, hoje não é o dia de eu falar com essa pessoa. Amanhã eu pego ela mais relaxada. Exatamente. Entende? Exatamente. Vendas é perceber também, é observar, sabe? É olhar e entender se naquele momento faz sentido a gente iniciar uma conversa ou, de fato, entender, olho no olho, se aquela pessoa ela tem algum outro compromisso ou alguma outra coisa que precisa ser resolvida naquele momento. Exato. E já teve situações da pessoa falar assim, olha, realmente eu tô com um ente querido internado e não consigo falar agora. Então, tudo bem. Sabe? Tem que respeitar também. Claro. Sabe? Claro, a gente tem que evitar perder vendas a todo momento. Mas também a gente não pode atropelar o sentimento de alguém ou algo peculiar daquela pessoa, sabe? Sim, sim. Não, com certeza. Cara, muito bacana, viu? Interessante. É um papo que dura. É um papo que a gente aprende. Se for deixar, a gente vai ficar aqui 4 horas. Eu acho que esse é só o primeiro encontro aqui com o Carlos. Eu acho que ele vai voltar para a gente continuar esse papo aí numa outra oportunidade. E porque já passaram a plaquinha aqui que passou das já passou de 2 horas. Mas, gente, nem parece. Ele tem muita informação para passar. Muita informação, muito aprendizado. Muito obrigado, viu, Carlos? Carlos, show de bola. Eu vou fazer aquela brincadeira. Vocês já viram no vídeo passado, no da Dalila. E todo mundo que está assistindo esse vídeo, que foi gravado, não foi ao vivo, vocês vão colocar todo tipo de pergunta que vocês tiverem sobre vendas. A gente vai pegar essas perguntas, vai mandar para o Carlos e a gente vai marcar um dia para ele voltar e responder a sua pergunta, ok? Você aceita esse desafio? Carlos, pode ser? Com tá certeza. Combinado? É um prazer. Então, e se vocês quiserem aproveitar que o Carlos está aqui nos Estados Unidos. Tem que aproveitar isso. Entre em contato com o cara é fera. A gente vai colocar, como eu falei antes, as redes sociais dele. Ele falou já que tem um livro gratuito lá no link na bio. Ele tem esse curso que ele vai dar gratuito. Por favor, não perca. Não perca, gente. Mesmo que você fale, cara, eu não quero ser vendedor. Gente, assista, porque informação nunca é demais. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Às vezes de uma palestra, de um curso inteiro que ele vai estar dando ali, com certeza vai ter alguma coisa que você vai falar, caraca, isso aqui mudou minha vida. Não é verdade? Já aconteceu muito de eu ir para evento em São Paulo, e evento de 4 dias, e eu no terceiro dia, na palestra do Joãozinho, vinha aquele insight que eu falava, pô, pagou a vinda para São Paulo. Verdade. Então, aproveita que ele está dando gratuitamente, esse homem tem muito conhecimento para dar. Então, vou cobrar de vocês. Vão lá no Instagram dele. Quem não segue, segue ele, que esse homem passa informação todos os dias. Está sempre com postagens muito interessantes, tá? E você, Felipe, tem mais alguma mensagem para nossa audiência? Não, é isso. Eu aprendi bastante, adorei a tua presença aqui. Aprendi. Queria agradecer a você que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, compartilhando o nosso material. E continue fazendo, por favor, continue, ajuda a gente, dá o like. E muito obrigado, Carlos, pela presença aqui hoje. Nossa, gente, eu agradeço a confiança, o espaço, poder compartilhar com você alguns insights. Reforço o que o Lucas e o Felipe comentou. Gente, dá um like aqui. Eu gostei muito do nome, até aproveitando, que vem de... MindX, foi ideia do Felipe. Eu acho fantástico, porque é multiplicar mentes, né? Exatamente. Então, isso já é vendas, né? Isso é um pitch ali, um slogan que faz muito sentido. Então, você que está acompanhando,
acompanha, compartilha, curta. E convido também, os meninos vão deixar as minhas redes sociais. Eu gosto de deixar muito claro, sabe? Eu compartilho aquilo que eu já fiz e aquilo que eu acredito. Então eu não fico compartilhando coisas que eu nunca vivenciei. Entendi. Então eu compartilho verdades. E pode me chamar nas redes sociais. Espero que vocês façam perguntas aqui no YouTube, no canal dessa dupla fantástica. E, por favor, vai ser um prazer voltar aqui para responder essas perguntas. Olha aí, olha aí. Quero ver, hein? Compromisso. Obrigado, gente. Valeu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei que hora você está vendo isso, mas sinta-se abraçado. E obrigado, Carlos. Obrigado, Felipe. Tamo Gratidão. junto. Gratidão. Tchau. Rapaz, deu mais de 2 horas. Oi, eu achei que era uma. Eu perguntei a Gris aqui no celular, né? Falei pra ele mais ou menos quantas horas. Era 1h59 quando ele mostrou? 1h58, 2 horas.